Amém. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui, um pouco nervoso, acho que é normal, né? Mas, como diz o pastor comigo lá na portaria, né? Não tem que ficar nervoso, você não vai falar nada, vai ser Jesus. Né? Então, eu espero de verdade, não desvalidando, não invalidando a oração do Marlon, mas eu também gostaria de orar com vocês, amém? Antes da gente entrar na palavra de Cristo. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor, pedimos que o Senhor aquieta nossa alma neste momento, Pai, aquieta nosso espírito, que nós possamos esquecer as coisas lá de fora, os nossos trabalhos, escola, estudo, problemas familiares, nós possamos esquecer tudo neste momento e prestar atenção somente no Senhor, na palavra que vem do trono. Pai, neste momento eu te peço, Pai, que eu diminua para que o Senhor cresça, Pai. O Tairone não tem nada a oferecer para esse povo. O Tairone é falho, pecador e miserável. Mas o Senhor é misericordioso, Pai. Do Senhor corre palavra de vida eterna, Pai. Nós pedimos que o Senhor fale através de mim nessa noite, no coração de todos aqui, e que todos, sem exceção, saiam daqui transformados pela verdade, em nome de Jesus. Amém? A palavra de hoje vai ser um pouco baseada no que a gente acabou de passar, que foi o Dia das Mães, né, lá no Brasil. E é um dia que marca muita gente, né, porque acredito que, assim como eu, a maioria aqui esteja longe da sua mãe, né, longe do seu pai. Se você não foi criado pela sua mãe ou seu pai, os seus avós, seus tios, os seus responsáveis, né, que criou você. E a gente sente muito, acredito também, não sei se isso é o caso, mas para muitas pessoas também esse é um dia um pouco chato, pesado, porque perdeu a mãe faleceu, e é um dia difícil, né? Com as pessoas que eu conheço que já não tem mais a mãe, esse dia, a maioria esmagadora fala para mim, cara, eu detesto, porque não tem como você ficar bem, não tem como, você sente falta, você lembra, você recorda, e é um dia pesado para algumas pessoas. Mas eu não posso deixar, né, de dar aqui, feliz Dia das Mães atrasado para você, que é mãe, para sua mamãe que está no Brasil, mande um beijo para ela. E você que não é mãe, aproveita para dormir, tá? Descansa. A minha esposa, essa madrugada, ela foi dormir 4 horas da manhã, ela está aqui. Eu vi a prova que ela passou, mas eu estava tão cansado que eu não conseguia ajudá-la. É a mãe, né? Mas, enfim, pai também tem que ser pai. E a gente tem que dividir o trabalho porque não é fácil, né? E eu sou muito abençoado. Eu tenho que dar graças a Deus todos os dias, porque Deus, Ele é muito bom comigo. Se existe a tal da sorte, eu nasci com 1000%, porque os meus pais me criaram no berço cristão. E isso fez uma diferença tão gigantesca na minha vida. As coisas que eu vivi, as coisas que eu aprendi desde criança, me fizeram ser uma pessoa muito temente a Deus. E assim, eu não sei como, todos os dias que eu lembro disso, que eu falo sobre os meus pais para Deus, eu falo, Deus, obrigado. Porque olha o privilégio que eu tive. Quantas pessoas hoje que você vê, a pessoa tem uma vida com uma trilha amargurada, doída, porque o pai às vezes não deu muita atenção, a mãe não deu muita atenção, não deu muito amor. Mas se você está aqui nessa noite e está na mesma situação, eu tenho uma palavra para você nessa noite. Tá? A sua mãe, ela é passageira. O seu pai, ele é passageiro. Mas Deus é eterno. O seu pai, ele é eterno. Amém ou não? Então a base dessa pregação vai ser o nosso relacionamento de filho e pai com Deus. Amém? Alguma coisa parecida, eu vou passar 3 semelhanças aqui de relacionamentos que nós temos com nossos pais aqui na terra, seja pai e mãe, e o relacionamento que nós temos com Deus também, algumas semelhanças. Temos várias, mas eu separei as 3 que Deus colocou no meu coração para a gente bater um papo sobre essas 3 características. Como eu disse, a minha mãe é uma bênção, ela me criou no berço evangélico, e a minha mãe, ela... Assim, tinha um versículo que minha mãe levava muito ao pé da letra. Corrigir o seu filho com vara se for preciso. A minha mãe não é brincadeira não, pastor. A minha mãe, eu brinco que a minha mãe só me bateu uma vez. As outras vezes foi tentativa de homicídio. Porque
quando ela pegava, a Bíblia dela não ficava aberta no Salmo 91 ou 121, ou o Salmo que você mais gostava, ficava aberta lá. Corrigia seu filho com vara se for preciso, que ela corrigia. Mas, enfim, a minha mãe é uma piada, todo mundo que conhece ela, minha esposa, que é a única que conhece, sabe o tanto que ela é uma bênção e muito temente a Deus, e é por isso que eu falo que eu dou muito graças a Deus por ela ter me ensinado, porque não adianta. Eu tenho hoje a minha filha, a Alice, ela vai fazer 2 anos em agosto. Eu posso dar o melhor para minha filha, eu posso pagar a melhor escola, eu posso comprar as melhores roupas, eu posso dar o melhor dessa terra para ela, se eu não ensinar para ela o caminho da verdade, onde ela vai estar daqui a 100 anos? Vai ter passado. Eu preciso ensinar ela o caminho da vida eterna. Eu quero viver com ela na eternidade. É que eu peço todos os dias para Deus, quando eu vou orar com ela, antes dela dormir, e ela não entende muito ainda, ela acha que eu estou fazendo graça, ela acha que eu estou brincando de pique-esconde, que eu fecho o olho, ela fica assim, né? Eu falo com Deus, Deus, me dá o prazer, essa bênção de viver na eternidade com a minha filha. Eu quero demais. Eu quero demais. Ela é muito especial para mim, para eu viver só 50 anos com ela. Não sei quando eu vou partir, mas eu quero viver a eternidade com ela. E uma primeira coisa que Deus me chamou a atenção nesse relacionamento entre pai e filho é a questão da segurança. Porque pai não tem como. Pai e mãe, eles tentam incansavelmente trazer segurança para a gente. Eles querem de alguma forma nos manterem seguros. E a última coisa que eu lembro, que a minha mãe falou comigo quando eu despedi dela do Brasil, isso foi em novembro de 2018, eu não consigo esquecer essa cena, porque primeiro que eu estava despedindo da minha mãe, naquele momento. E segundo que foi um dos momentos que eu senti a presença de Deus tão forte comigo que eu não conseguia explicar. Que foi o Salmo 121. Se os irmãos puderem acompanhar, Salmo 121, eu gostaria de ler junto com os irmãos. Ele não é muito grande, então eu gostaria de ler ele por inteiro com vocês. E eu gostaria também de falar com vocês, de ler junto com vocês esse Salmo. Salmos 121. Amém. Ela me disse exatamente isso. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? Versículo 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Versículo 3. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Versículo 4. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele estará sempre alerta. Versículo 5. O Senhor é o seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando você voltar, agora e sempre. Amém. Esse salmo não tem como, né? Quer uma demonstração maior de quem se importa como um salmo desse? Mostrando de como que Deus, Ele de fato é o nosso protetor. A minha preocupação hoje como pai, quando eu vejo a Alice, é tentar manter ela de todo perigo possível. Quando ela sobe em algum lugar que ela pode cair e se machucar, qual que é a nossa reação? Ops, desce daí. Quando ela vai tentar enfiar o dedinho na tomada, porque não tem como, né? Parece que a criança se sente atraída por esse tipo de coisa. O que você tem que fazer? Não encosta nisso. Aí você vai lá e desliga o switch. Aí a criança vai lá e aprende a ligar o switch. Aí depois vai lá e tenta... É sempre assim. Mas ela é uma criança e de quem é o trabalho de proteger ela? É minha responsabilidade. E é exatamente o que Deus está falando aqui com a gente através desse salmo. Ele não dorme. A gente saiu da nossa casa, da nossa família, perto da nossa família lá no Brasil, a gente deixou, não sei se tem outras pessoas, quer dizer, eu sei, tem pessoas de outros países aqui. Você saiu da sua casa
Saiu de perto das pessoas que te passam segurança. Eu já era casado quando eu saí do Brasil. Mas é inevitável que ficar perto do meu pai, ficar perto da minha mãe, me passava segurança. Eu sabia que se eu ficasse enfermo e eu precisasse de ajuda, eles iam estar lá. Eles iam dar um jeito. Que se eu sofresse algum acidente, eles iam estar lá para me socorrer. Porque eles são os meus pais. Por mais que você case, por mais que você cresça, fica 80 anos de idade. Se o seu pai e sua mãe estiverem perto de você, eles vão cuidar de você. Eles vão querer te proteger. E quando a gente sai de perto dos nossos pais, vem aquela sensação. E agora? Eu vim sozinho, eu vim antes da minha esposa, eu vim 8 meses antes dela. E quando eu estava vindo, eu passei alguns perrengues, assim como todos vocês. É por isso que eu gosto de conversar muito com quem é recém-chegado ou com quem está passando momentos difíceis, porque acaba fortalecendo um ao outro quando eu conto meus testemunhos. Desde a minha saída do Brasil até a minha chegada na Irlanda, daí já foi perrengue atrás de perrengue. Eu nunca tinha viajado de avião, e o meu primeiro voo, um raio caiu na asa do avião, e não estou mentindo, eu nem posso. E eu não sabia que isso era possível, não sabia. Foi um voo entre BH e São Paulo, eu não sabia que isso era possível. E eu falei, poxa vida, eu tinha que pegar 3 voos, né? BH, São Paulo, Alemanha, Alemanha e Irlanda. Eu falei, mas logo no primeiro voo, eu já vou, Deus. Eu lutei tanto no meu intercâmbio, 2 anos e meio, ou 3 anos, juntando dinheiro, eu e minha esposa, a gente fazendo isso aqui, para nem chegar na Irlanda, nem em São Paulo eu vou chegar, Deus. E eu ia, enfim, foi uma longa história, não posso perder muito tempo contando o que aconteceu nesse voo, mas porque o avião estragou em solo ainda, antes de levantar voo lá em Belo Horizonte. Então ele ficou ali 2 horas parado lá no chão e o piloto falava, enquanto não tiver 100% a gente não decola. E quando caiu o suposto raio, a gente não sabia que era raio. Todo mundo lembrou que o avião estava estragado, né? Daí foi aquele show de horror, mas graças a Deus foi só um raio. E depois de muito tempo, uma viagem de BH a São Paulo é 50 minutos de avião, ou 50 minutos, 1 hora. Essa viagem demorou 3 horas e meia, mais ou menos, e aí eu perdi a minha conexão. De São Paulo para a Alemanha. E quando eu desci em São Paulo, aí eu lembrei do versículo que minha mãe tinha me falado, no capítulo inteiro. Assim que eu desci em São Paulo. O Senhor te guardará de dia e de noite. O Senhor não dorme. Porque foi tudo muito rápido. Eu tinha escutado minha mãe tinha me falado isso algumas horas atrás. Eu despedi dela, ela não foi me levar no aeroporto, porque minha mãe é extremamente apegada e ela chorou muito e ela não conseguiu ir no aeroporto. Mas eu tinha ouvido isso dela 6 horas atrás, e eu já estava descendo lá em São Paulo, sabendo que eu tinha perdido minha conexão. E para quem nunca viajou de avião, para quem nunca saiu de Minas Gerais, o que vai acontecer agora? Perdi meu intercâmbio? E agora? Deus guiou tudo. Hotel por conta da companhia aérea. A alimentação por conta da companhia aérea. E eu não sabia mexer com nada. Completamente assim. Deus, eu não sei nem com quem que eu tenho que conversar. E foi tudo assim. Apareceu uma pessoa, oi, aconteceu isso, é ali. Você não tem onde ficar? Não, tem um hotel para você. Não sei, a alimentação é paga. Ida e volta, táxi também pago. Assim, cá para nós, obrigação da companhia aérea, mas foi bênção de Deus, porque para quem não fazia ideia de como as coisas aconteciam, no outro dia, enfim, eu tive que ficar um dia lá em São Paulo, e no outro dia eu cheguei aqui na Alemanha, né, viajei para a Alemanha, nessa viagem não caiu raio no avião, amém, e depois da Alemanha para cá, para a Irlanda, mas desde então, é só desafio atrás de desafio. Mas eu tenho que lembrar da palavra de Deus todo momento. Ele sempre estará ao seu lado para te proteger. Ele não vai estar meio turno. Ele não vai estar só 6 horas. Ele não faz part-time. É 24 horas. É 24 horas. Ele sempre estará ao seu lado para te proteger. Então, a primeira coisa que Deus me trouxe na cabeça, que nossos pais, nossas mães, eles tentam buscar para a gente direto, incansavelmente, e Ele também se preocupa, é com sua segurança. Está em perigo? Pede socorro. Mas é preciso pedir. De vez em quando, a gente está lá em casa e a gente escuta uns gritos. É a Alice.
fez alguma coisa, está de cabeça para baixo na cama e não consegue sair, está pedindo socorro. A gente vai lá e ajuda. Mas tem que pedir. Que relacionamento é esse? Eu não sei como é que foi seu relacionamento com os seus pais ou responsáveis, mas se eu estivesse precisando de alguma coisa, mãe, olha, está acontecendo isso e isso. E detalhe, quando você insiste em não contar, porque a gente tem essa fase, né, ali de adolescência, juventude, de não querer muito papo, né, de ficar mais na nossa, a mãe chega e fala, está tudo bem? Está tudo bem? O que está acontecendo? Porque conhece, né? Não tem como. Agora, se sua mãe te conhece, se o seu pai te conhece, quem dirá Deus? Tem momentos na sua vida que seu pai e sua mãe não fazem ideia que você viveu e que você está vivendo. Mas Deus está. Ele está no seu íntimo. Ele pode te curar disso, desse seu problema, dessa sua aflição. Eu não sei o que está passando aqui. Sua acomodação está acabando? Faltou uma semana? Tem socorro bem presente na hora das angústias. Estou enfermo? Tem algum vício? Ele está sempre ao seu lado para te proteger. Mas Ele é seu pai e Ele precisa ter diálogo com você. Diálogo, Ele tem 2 ativos. Deus e você. Às vezes Deus está falando. E você, E você não vai falar nada. Não vai pedir socorro? Obrigado. Então, a primeira coisa que Deus me trouxe é a segurança. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Está com medo? Está inseguro? Você sabe onde buscar. Amém ou não? A segunda é qualidade de vida. Qualidade de vida. O que envolve qualidade de vida? Qualidade de vida, o pai se preocupa com o filho, com a filha, com a mãe. Uma das primeiras coisas que vem na minha cabeça é alimento. Alimento, né? Água toda hora, tem que dar água toda hora, água. Alimento, vai ficar dando McDonald's para o menino. Dá salada, arroz, feijão, alimento que deixa forte, bonito, né? Só que nossos pais, eles tentaram nos criar de alguma forma, pelo menos eu vou falar o que eu cresci, né? De vez em quando a gente saía, né? O pai falava, na escola, come merenda lá que vai dar na escola, viu? Não fica comendo besteira, não fica comendo chips, esses negócios. Primeiro amigo que passava com a coxinha na mão, você já falava, opa, meadinha. Pegava dinheiro, comprava bala. Eu sempre tive problema com doce. Só que isso gera consequência. A consequência está aqui. 105 quilos, extremamente acima do peso. Agora, o que me resta? Me resta lutar. Porque eu plantei. Agora estou colhendo. Preciso ir atrás. E como é que, Tairone, onde que entra Deus nisso? Não tem outra palavra que vem na minha cabeça a não ser de Daniel. Os irmãos vão lembrar do encontro, quando eu trouxe a palavra de Daniel, que para mim é o livro que eu sou mais apaixonado. Não é que tem livro pior e melhor na Bíblia, tá? Isso não existe, mas é o livro que eu me encanto muito, justamente pelo fato, eu acho, eu e meu irmão, a gente ter crescido dentro da igreja. A gente acaba se identificando muito com Daniel, não só ele, mas os outros jovens também, de ter que dizer não algumas vezes para o que vem de fora, né? Então, eu queria ler com vocês em Daniel 1:8, para a gente ver o que eu quero dizer, o que Deus quer dizer quando Ele se preocupa com o que a gente ingere diariamente. Se você ir comigo em Daniel, capítulo 1, versículo 8, vai falar mais ou menos assim, deixa eu só contextualizar, é importante, né? Nesse momento, o povo de Jerusalém, que representa a igreja, tinha sido invadido pela Babilônia e tinham levado os jovens, tá, desse lugar. Dentro desses jovens tinha Daniel e outros 3 jovens, que Sadraque, Mesaque e Abednego, e que foram oferecido para eles o melhor daquele reino. Só que eles, de alguma forma, acharam melhor não comer dos manjares do rei. Só que não foi de alguma forma, foi por direção de Deus.
E nós vamos ver aqui agora, em Daniel capítulo 1, versículo 8, fala assim, ó. Daniel resolveu que não iria ficar impuro por comer a comida e beber o vinho que o rei dava. Por isso, foi pedir a Aspenaz que o ajudasse a cumprir o que havia resolvido. Daí a gente vai lá para o versículo 15. Tá? Então, o versículo 8 a gente viu que Daniel decidiu não se contaminar. No versículo 15 fala assim, ó, passados 10 dias, os 4 jovens israelitas estavam mais sadios e fortes do que os jovens que comiam a comida do rei. Aí o guarda tirou a comida e o vinho que deviam ser servidos aos 4 jovens e só lhe deu legume para comer. Deus deu aos 4 jovens um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. No fim dos 3 anos de preparo que o rei Nabucodonosor tinha marcado, Aspenaz levou todos os jovens até a presença do rei. Este falou com eles, e entre todos não havia quem se comparasse com Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram trabalhando no palácio. Todas as vezes que o rei fazia perguntas a respeito de qualquer assunto que exigisse inteligência e conhecimento, descobria que os 4 eram 10. Descobria que os 4 eram 10 vezes mais inteligentes do que todos os sábios e adivinhos de toda a Babilônia. E Daniel ficou no palácio real até o ano em que o rei Ciro começou a governar a Babilônia. Esse mundo oferece para a gente muita coisa. Quando a gente está longe dos nossos pais, agora até falando fisicamente mesmo, até mesmo quando a gente morava perto deles, quando a gente se afastava um pouco, a gente se sentia mais livre para fazer algumas coisas que perto deles a gente não fazia, né? Só que para não falar todas as coisas que eles falavam para a gente não fazer, e a gente fazia, qual que era o resultado? Dava ruim, mas muito. É uma coisa incrível que eu falo, Deus, como é que pode? Eu tentava manter assim a linha na escola, assim, ó, assim. Quando eu tirava uma nota ruim, e eu tentava manter no silêncio assim, não tem como, gente. Minha mãe não tem como. Eu acho que ela tinha contato com as professoras. Não tinha como. Ela, como é que está indo na ciência? Uai. Às vezes vai bem, às vezes vai mal. Mãe, conhece. Depois, mais tarde, ela me contou que ela pegava meu caderno e folheava ele, né? Mas preocupava. As coisas que a gente faz longe de Cristo, as coisas que a gente faz longe de Deus, os alimentos que a gente ingere, vai afetar o nosso futuro. Já viu quando você está ali? Amanhã é sexta-feira, né? Amanhã é sexta-feira. Sexta-feira aqui nessa cidade à noite. O que tem de manjar do rei. O que o diabo oferece para a gente. Deixa eu te falar uma coisa. O manjar do rei não é ruim, não. Não tem essa de... Você acha que o manjar do rei era aquela comida tipo... Oh, não. Dava água na boca. Se for ruim, é fácil de rejeitar. Nem como. Agora o manjar do rei, ele é saboroso. Ele é atraente. Ele é bonito. E ele vem, ó... É porção. Não é petisco, não. É porção. Só que qual que é o final disso tudo? Se eu entrar nessa dieta do mundo, se eu só consumir o que vem do mundo, onde eu vou parar? Aonde vai estar a minha saúde espiritual? Agora, o Marlon disse aqui, né, mais cedo, da mulher samaritana, né? Cristo ofereceu para ela água. Ele falou assim, essa água aqui, se você beber, não tem mais sede não, tá? Não tem mais sede não. Essa água aí que você está pegando, tomou agora, daqui a pouco, sede de novo.
Agora, algo que eu posso te oferecer, o alimento que Deus pode te oferecer, a qualidade de vida que Deus pode te oferecer, ela não se compara com o que o mundo pode te oferecer. Você sabe muito bem que quando você consome o manjar do rei, passa um pouco tempo, você está passando mal. Você não dorme direito. Você não trabalha direito. Você se sente impuro. Já viu quando você come uma comida pesada, que não dá certo? Exatamente. É o manjar do rei. Mas Deus está preocupado com a sua qualidade de vida. Como você se veste. Quando eu digo quando você se veste, eu digo principalmente em relação de como você se prepara. Como é que começa o seu dia? Como que termina o seu dia? Qual é o seu relacionamento com Deus? As coisas que você se alimenta de manhã, de tarde, de noite. O que elas têm feito para você? E quando eu falo alimento, eu não estou falando propriamente o alimento físico, mas as coisas que você consome. Tem um ditado, na verdade eu estava vendo outro dia que isso não é um ditado, eu vi um neurocientista falando que não é ditado não. Você é literalmente a média das 5 pessoas que você mais convive. Não é ditado, é um neurocientista falando. Você é a média de 5 pessoas que você convive. O que você consome durante o seu dia? Não, gente, se as 5 pessoas que você mais convive são pessoas que só falam besteira, só consome coisa que não presta, e ainda não tem vida com Deus, quando? É exatamente a importância, eu estava conversando com o pastor mais cedo, da importância do corpo de Cristo. Isso aqui, essa comunhão. E se você está aqui nessa noite, sinta-se abraçado por Deus, porque Deus te trouxe aqui com carinho. Pensa, olha quantas pessoas que você viu passando aí na rua, enquanto estava vindo aqui para a igreja, você falou assim, Deus, eu vi tantas pessoas, e eu fui escolhido para estar aqui. Olha o privilégio. Olha o privilégio. Essas pessoas podem estar consumindo coisas que daqui a pouco elas vão ter fome. Mas a palavra de Deus você come para nunca mais ter fome. O que Deus pode te oferecer, a água que Ele pode te oferecer é uma água que você nunca mais terá sede. Então Deus se preocupa com o seu bem-estar. Deus não é um patrão. Deus não é enfim, eu tive isso muito tempo na minha mente, de adolescente, via, porque a mãe sempre falava, né? Não pode, às vezes falhava no explicar, de ter paciência para conversar, de explicar o motivo. Mas por que eu não posso? Ah, porque é pecado. Mas por que é pecado? E às vezes tinha coisas que ela, tadinha, ela não conseguia explicar, porque talvez eu era muito novo para entender. Todo o questionamento que você pode pensar passou na minha cabeça. Eu tenho 31 anos, eu cresci dentro da igreja, penso tanto de questionamento. Eu acredito que não foi só eu, acredito que tem algumas pessoas aqui que cresceram dentro da igreja também. Me fala aí, tem alguém além de mim que cresceu dentro da igreja aqui? Algumas, olha o tanto. Olha o tanto, me responda, quantos questionamentos você já não teve? Ah, Deus, se deixar a Alice come batata frita o dia inteiro. E vai falar que não. Vai falar que não. Porque ela não sabe ainda. A cabeça dela é de uma criança. E a nossa cabeça perto de Deus é cabeça de criatura. É uma criatura em frente a um Criador. E é por isso que às vezes não entra na nossa cabeça. Gente, 31 anos. Eu casei com 24 anos. Eu casei com 23 anos. Faltando 10 dias para me completar 24 anos. Durante esses 23 anos da minha vida, eu escutava, você tem que se preservar para sua esposa. Você tem que se santificar. Você tem que esperar a hora certa. Cuidado com as amizades, vão te levar para um mau lugar. Se preserva. Tarefa super difícil, eu sempre perguntava, mas gente, por quê? Pastor, por quê? E às vezes, eu era novo, às vezes tinha um questionamento de 12, 13 anos, e o pastor, às vezes, porque não sabia como conversar, a igreja era pequenininha, não sabia como lidar com a situação, não é porque é pecado, é porque é pecado, a gente vê o povo aí, na novela, não sei o quê, é normal, parece que é tão normal. A gente vê, a gente cresce com questionamentos. Só que eu era muito novo para entender. E está tudo bem ter questionamento. Aliás, tem que questionar. Só que vai ter momento que o seu questionamento não vai ser respondido e você tem que entender porque você é criatura. Vai ter momento que a Alice não vai entender o porquê que eu falo, não pode ficar comendo batata o dia inteiro, e ela vai ficar assim. Ela é só uma criança. E aí, quando eu cresci, eu entendi.
quando eu casei, esperei a minha amada, demorou muito. Não era para demorar tanto. Mas foi a melhor coisa. Eu agradeço a Deus demais por ter colocado essas pessoas no meu caminho. Por mais que às vezes não sabia explicar ali o motivo, não podia, mas fizeram o papel delas, que era falar, olha, cuidado, você vai se arrepender. Cuidado. Quando eu cresci, quando eu casei, eu falei, Deus, agora eu entendi tudo. Eu entendi que se a gente seguisse, se um homem tomasse a sua mulher, saísse, deixasse os seus pais, tomasse a sua mulher, formasse um lar, esperasse o tempo certo, fosse obediente, não saindo tendo relacionamento com qualquer um, quantas mães solteiras a gente teria? Quantas doenças sexualmente transmissíveis a gente teria? Quantos casamentos destruídos a gente teria? Isso eu só entendi quando eu cresci. Falei, Deus, agora eu entendi. É por isso. Mas o entendimento só veio na hora certa. Quando eu era muito novo para entender, eu não entendi. Mas Deus estava preocupado com a minha qualidade de vida. E Deus está preocupado com a sua qualidade de vida. Amém ou não? E a terceira coisa que Deus se preocupa com a gente, já estou terminando. A terceira coisa que Deus se preocupa com a gente é em relação à liberdade. Nossos pais, eles criam a gente para deixar a gente o mais livre possível. Quando eu digo mais livre possível, não se prenda a nada desse mundo, não precisa ter medo. Um exemplo meu, da minha filha, da minha esposa também, a Alice, ela morre de medo de mosquito, a gente não faz ideia por quê. Só que ela vê mosquito, ela para. E se ele chegar perto dela, acabou. Ela vai berrar, ela vai gritar, ela morre de medo de mosquito. A gente não sabe por quê, mas ela morre de medo. E qual que é o meu trabalho como pai? Não precisa, é só um mosquito. Ela fala Tito. Ela fala Tito. Eu falo, não, calma, é só um Tito. Tá tudo bem. Tento chegar perto, aí grita. Não, vamos chegar perto. Mas olha, é só um Tito, tá tudo bem. Sabe, não vai te fazer mal. Porque eu quero que ela seja livre. Eu não quero que ela se prenda a medos. Deus não quer que você se prenda a medos. Tem coisa que aconteceu no seu passado que talvez pode te travar. Relacionamento frustrado. Lembra que eu disse que para você que está aqui, que às vezes não teve um bom relacionamento com seus pais ou com sua mãe, e que esse dia geralmente é traumático para você? Deus quer te dar liberdade. Você não tem que ficar preso no passado. Só que isso é uma decisão. Você precisa decidir ser livre. Você não tem que sentir. Eu quero sentir se eu quero ser livre. Não. Como assim? Você precisa ser livre. Olha o tanto de plano que Deus fez para você. Quantas coisas você já não sonhou. Olha onde você está. Eu tenho certeza que assim como eu e a minha esposa, tem muita gente que está aqui que não tinha uma condição muito boa lá no Brasil. Olha quanta coisa você já conquistou. Olha quanta coisa Deus quer que você conquiste. Quanta coisa Deus coloca no seu coração. Quantos sonhos. Lembra daqueles sonhos que você deixou para trás por causa de algum trauma? Meu sonho, Tarino, é ter uma família. Eu concordo. Meu sonho de criança era ter família também. Eu era doido para ter uma família. Eu entendo o seu sonho. É a coisa mais gostosa. Tarino, mas infelizmente, não sei porquê, a minha vida está travada. Deus quer te fazer livre. E Ele vai te fazer livre. Traumas do passado não vão te prender. Amém? A gente vai ler para finalizar João 8:36. João 8:36. Fala assim. Perdão, vai ser 35. 35. O escravo não fica... Perdão, 34, irmãos. Perdão. Daqui a pouco vão ler todo, né? Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem peca é escravo do pecado. O escravo não fica sempre com a família, mas o filho sempre faz a parte da família. Se o filho os libertar,
vocês serão de fato livres. Só tem liberdade se o Filho libertar. É tão forte, porque a gente cresce escutando uns jargão, tipo, Deus ama, todo mundo é filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus? Não é que essa palavra diz aqui, não. E a gente vai ver que não é verdade, finalizando, em Gálatas 4. Em Gálatas 4. Gálatas 4, versículo 4. Mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio Filho, que veio como filho de uma mãe humana e viveu debaixo da lei, para libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Se Ele veio para nos tornar filhos de Deus, a gente não era? Não. Eu só me torno filho de Deus quando eu entendo e aceito que Ele morreu por mim na cruz. Sem a obra salvadora de cruz, eu não sou filho. Está vendo o quanto isso é forte? Porque a gente tem mania de crescer escutando isso é jargão. Todos nós somos filhos de Deus. Não! Se você ainda é escravo do pecado, você ainda não é filho de Deus. Mas aí vem a notícia boa. Você pode se tornar filho hoje. Gente, qual que é a nossa felicidade quando a gente recebe o GNIB? Ou quando a gente recebe o passaporte italiano? A maioria aqui, né? Tá nessa, oh meu Deus. Pensa, por quê? Isso significa liberdade. Eu posso respirar. Mas isso aí vai acabar. O passaporte vai acabar. Um dia, quando partir, acabou. Agora o passaporte da glória se chama Jesus Cristo. Fica de pé no seu lugar. Eles vão louvar um hino pra gente, que Deus colocou no meu coração essa semana, enquanto eu estudava essa palavra e pedia para Deus colocar algo no meu coração. E eu falei, Deus, tantas pessoas, quando a gente acaba crescendo na igreja, o pessoal vai acabar se identificando, quantas pessoas ficaram pelo caminho? Quantas pessoas você conheceu que um dia estavam na presença de Deus e decidiram ir experimentar os manjares do rei e ficaram por lá? E deixaram de ser filhos de Deus e se tornaram escravos do pecado. Quantas pessoas ficaram pelo caminho? Quantas pessoas? E para muitas pessoas, essa foi a última chance delas. Pessoas que saíram da presença de Deus, passou 1, 2 semanas, não tem mais vida. E é terrivelmente assustador, porque essa pessoa estava aqui, decidiu abandonar o relacionamento de pai e filho com Deus para voltar a ser escravo do pecado e morrer como escravo do pecado. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. Uma chance igual a essa aqui, talvez você não tenha mais. Eu sei que talvez não é a melhor forma de chamar uma pessoa ao arrependimento, porque parece uma coisa meio de medo, né? Olha, você pode morrer, venha para Cristo, né? Não é sobre isso, não é, de verdade, não é. Até porque daqui a pouco a gente cria coragem e vai e viver de qualquer jeito. O que eu estou oferecendo para você aqui nessa noite é uma paz que excede todo entendimento. Sabe o que eu estou oferecendo para você aqui nessa noite? Aquilo que de alguma forma fez Jó, após perder 7 filhos e 3 filhas, toda a sua riqueza, tudo que ele tinha, virar para a esposa e falar: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que eu estou oferecendo para você, a paz, a verdadeira segurança, a verdadeira liberdade, a verdadeira qualidade de vida. Quantas pessoas chegaram para mim na minha vida inteira: deixa esse negócio de virar crente para quando você ficar mais velho. Quando eu tinha 10 anos, já escutava isso, gente. Vocês vão se identificar.
10 anos de idade, eu escutava, esse negócio é para seu pai e sua mãe lá, presbítero lá, vai curtir sua vida. Quando você ficou velho, você vai para a igreja. Qualidade de vida só tem em um lugar. Coloca a mão no seu coração. O louvor vai louvar uma música. Enquanto eles louvam, se você sentir no seu coração que o alimento que você consome não é o ideal, que você não está realmente liberto, ou que essa qualidade de vida não é a que você queria, eu te convido, vem aqui para frente. Mantenha os seus olhos fechados. Mantenha os seus olhos fechados. E você que quer nessa noite ser realmente liberto, quer deixar de ser escravo do pecado e se tornar filho de Deus, não precisa ter vergonha. Não é sobre isso, não é ter vergonha. A primeira pessoa que escutou essa palavra fui eu. O primeiro puxão de orelha foi em mim. E eu falei, Deus, eu nunca mais quero voltar a ser escravo do pecado. Eu quero ser filho, eu quero ter relacionamento de pai e filho. Porque eu sei que aonde o Senhor está, vem palavra de vida eterna. Depois de um discurso duro, Pedro falou, mas olha para você ver, eles foram porque o discurso foi muito duro. Vai lá com eles. Para onde eu vou? Se só tu tens palavra de vida eterna. Tem palavra de vida eterna. Não fique acanhado, com vergonha. Feche os seus olhos, não precisa ficar de olho aberto. Ninguém vai olhar para você com olhar de julgamento. Ao contrário, quando um se arrepende, há festa no céu. Amém?